Olá, moçada. Estamos dando sequência a mais uma videoaula, certo? Hoje eu irei tratar um pouco sobre automação industrial, certo? Então, bora lá, tá? Hoje a gente vai falar uma noção básica, tá? De automação industrial e vamos dar apenas uma definição bem sucinta. E automação industrial é um conjunto de tecnologias que utiliza sistemas e dispositivos de controle, como software, robótica, né, para permitir a operação automática de processos e máquinas industriais sem a necessidade de operadores humanos, ou seja, de pessoas, de homens, mulheres, né? Então, os principais objetivos, né, da automação industrial é aumentar a produtividade, né, reduzir custos, garantir a qualidade dos produtos, melhorar as condições de trabalho, tornar é, as operações mais seguras, melhorar o fornecimento de produtos e realizar operações impossíveis de forma manual, certo? Então, esses são os objetivos principais, né, da indústria, né, se automatizar, certo? Também, antes disso tudo, vamos dar assim, um breve histórico das fases, ou seja, das revoluções industriais que aconteceram, né, ao longo do tempo, desde da invenção, vamos dizer assim, da indústria, né? Ao longo do tempo, nós temos visto que as sociedades antes, né, pré-industriais e industriais passaram por sucessivos, né, etapas, estágios de transformação e evolução. Isso gerou, né, consequências diretas sobre, né, um modo de produção, né, de mercadorias, né, e a forma de inserir estas no mercado. O processo da industrialização é um dos principais fatores, né, perdão, de transformação do espaço, certo? De uma região, de uma localidade, de um país. Entende-se por industrialização o processo, né, onde houve uma transformação tanto da matéria-prima em mercadorias ou bens de consumo, né, sendo esse último podendo ser novamente transformados por meio de trabalho, né, do emprego, né, do uso de equipamentos, né, de investimento financeiro, capital. Bom, nós temos hoje em dia quatro revoluções industriais, né? Vamos dizer assim, quatro etapas, né? Ocorreu de 1760 a 1840, que foi a primeira revolução industrial, iniciou na Inglaterra, onde a sua principal indústria, né, era a indústria têxtil, né? Eles começaram a fabricar tecidos, roupas, né? Enfim, a fonte de energia principal usada era o carvão mineral, né? As máquinas naquele tempo, né, os equipamentos, era máquina a vapor, um barco, navio, ferrovia, né, caldeirões. A exploração era mão de obra e não tinha justamente ausência trabalhista dos direitos dos trabalhadores. A segunda revolução industrial veio de 1850 a 1945, né? Ocorreu no Japão, né? Na sequência, né? No Japão, Estados Unidos e na Alemanha, onde a indústria principal era automobilística, né? A fonte principal de energia era o petróleo, depois que veio surgir a eletricidade. A mão de obra começou a se especializar, mas assim mesmo ainda era um pouco, né, alienada. Eles só sabiam fazer no processo de industrialização apenas uma função, né? O trabalhador ele não tinha treinamento, ele não tinha recurso, né, para fazer outras atividades. O modelo, né, naquele tempo do automobilismo era o modelo de indústria, linha de produção surgiu nessa etapa, né, nessa revolução. A linha de produção, a linha de montagem passou a ser Fordismo e o Taylorismo, né, esses dois, né. Aí depois veio a Revolução Industrial número 3, né, a indústria 3.0, que foi de 1950 a 2000, ou seja, pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, né? Então aconteceu nos Estados Unidos e no Japão,
o uso, começou-se a usar a tecnologia, né? É, tecnologia, pesquisa, a energia naquele tempo começou a ser principal, continua sendo petróleo, né? Continuava sendo petróleo e surgiu novas fontes limpas, no caso as hidrelétricas, né? Energia movida por água, né? Pelos rios, né? A máquina, né? Começou-se a ter uma ideia, uma noção, aí ali surgiu o robô, a robotização, né? E a mão de obra era um pouco mais qualificada, né? Já começaram a ter essa preocupação de qualificar o trabalhador a manusear, né, as máquinas, os robôs, né? O modelo, né, de linha de produção era o toyotismo. E era o toyotismo? É quando houve a troca do robô, do humano pelo robô, né? Foi ali que deu os primeiros sinais da robotização industrial, né? Houve a flexibilização, né, dos direitos trabalhistas, né? As jornadas de trabalho, né, começaram a melhorar, porque antigamente trabalhavam mulheres, crianças, né, o trabalho infantil era a mão de obra um pouco mais escravizada na primeira e na segunda, já na terceira, né, os direitos trabalhistas já foram ficando um pouco mais rígidos, né, e teve início a transnacional, ou seja, as empresas começou-se a ser as multinacionais, ou seja, elas não só ficavam apenas produzindo em um país, elas passaram a produzir em outros países, então elas se tornaram multinacionais, ou seja, elas se tornaram empresas globais, né? Aí veio a quarta revolução, e a indústria 4.0, que nós estamos vivendo atualmente, né? Começou em 2011, lá na Alemanha, né? Onde o IoT, que é a internet das coisas, começou, né, a dar os primeiros passos, né? E o IoT nada mais é do que o armazenamento de informações, né, em nuvens, né? Ou seja, começou-se a dar enfatização na internet, né? Surgiu aí, não, a internet já tinha surgido, mas ela foi apenas melhorada, vamos dizer assim, né? Evoluída, ela se transformou hoje em dia, né? Como a gente está vendo, tudo, né? Aplicativos, né, robôs, ou seja, tudo hoje em dia a gente não precisa mais nos deslocarmos da nossa residência para fazer compras, né, pagar contas, enfim. Surgiu aí a impressão, né, 3D, a inteligência artificial, não é isso? Hoje a gente vê, né, a gente pode comandar de longe, né, as máquinas, enfim, a inteligência artificial, engenharia genética, as máquinas começaram a ser mais robóticas, né? Então, robótica, máquinas, eles aprendem as tarefas humanas, certo? Bom, aí temos algum panorama aí, algumas, algumas figuras, como era a primeira, como foi, né, a primeira revolução industrial. Temos aí a segunda, né, do surgimento aí da linha de produção, né, o, o petróleo como energia principal, né, a energia elétrica, a eletricidade, né, surgiu com Nikola Tesla, né, a terceira revolução industrial, uma robotização, as empresas, né, multinacionais as empresas começaram a se expandir para outros países, né, ou a máquina tomando, né, não tomando, mas fazendo trabalho que antes era delegado ao homem, né? E a quarta revolução industrial que nós vemos aí a robotização, a inteligência artificial, enfim, a, né, a informática não, mas vamos dizer que a tecnologia ajudando o homem, né, na produção, na industrialização, enfim, né, denominada essa quarta revolução, né, caracteriza-se por um conjunto de tecnologias que permitiu a fusão do mundo físico, do mundo digital e do biológico, né? Então aí a gente está vendo as principais características
da primeira revolução, da segunda, da terceira e da indústria 4.0. Dê uma olhadinha aí, né, a características aí através desse if aí, dessa animação aí, né, como é que era, certo? Bom, nos tempos atuais, as três grandes mudanças no mundo industrial, primeiro, foi o avanço, né, muito grande da capacidade dos computadores e da comunicação, certo? A imensa quantidade de informação digitalizada, hoje tudo, né, por e-mail, computador, ou seja, Wi-Fi, wireless, ou seja, nada hoje em dia, não precisamos agora mais de papel. Eu estou conversando aqui com vocês aqui, estou fazendo uma aula aqui, e antes era impossível, né? Inimaginável, né? Dar uma videoaula, né? Usando uma câmera, falando com vocês que estão aí do outro lado, né? Por onde está passando, né, essas informações, né? Novas estratégias de informação, pessoa, pesquisa e tecnologia, certo? Bom, então, resumidamente, automação é o uso de sistemas de controle e de tecnologias da informação para reduzir a necessidade de trabalho humano para a produção de equipamentos e serviços. Ponto. Certo? Tem como propósito a redução da necessidade do uso contínuo dos sentidos humanos para inspeção e da capacidade mental humana para o controle. Ok? Então aí temos aí algumas máquinas de robotização, automação, tá bom? Quais são as áreas como é que se divide a automação? Quais os tipos de automação industrial? Gente, existem 4 tipos: automação fixa, automação programável, automação flexível e a integrada. Essas são as 4 áreas da automatização industrial. Vamos ver cada uma delas agora, né? Lembrando que a automação é um sistema que realiza tarefas específicas de forma repetitiva, sem possibilidades de alteração, a não ser que seja programável. O ideal ideal para a produção em larga escala de produtos padronizados. O equipamento utilizado é desenvolvido especificamente para produzir altas quantidades de um único produto ou uma única peça. Hoje é quase impossível uma pessoa fazer, né? Uma máquina, ela consegue fazer mais de 100 produtos ao mesmo tempo em um curto período em um curto período de tempo do que o ser humano. Por isso que, né, é altamente produtivo, certo? Essa é a automação fixa, né? Olha aí, automação fixa, tá? É de forma repetitiva. Então a gente pode ver que é apenas um produto usando uma única máquina, certo? Quais são as principais características? Primeiro, opera uma configuração, não permite customização, é rígida, não se adapta a mudanças no processo durante o processo produtivo, é ideal para processo de produção em massa, em grande quantidade. Qual é a vantagem? Garante alto nível de eficiência e consciência e é ideal para linhas de montagem de produtos de grande volume, como automóveis, bebidas, enfim. As desvantagens: qualquer mudança nesse processo produtivo vai tem que mudar a reconfiguração completa do sistema. Outra desvantagem é a falta de flexibilidade. É uma desvantagem porque significa em mercados exigentes uma adaptabilidade muito rápida, né? Exemplos: esteiras rolantes nas indústrias de bebida para o envasamento, né, e o empacotamento. A linha de montagem é totalmente automatizada, ou seja, não tem interferência humana diretamente ali na linha de produção. Tá? É automação programável. É um sistema que permite controlar máquinas e processos industriais através de computadores. Né? A programação é a criação de uma sequência de operações diferentes
os produtos são totalmente sazonais, ou seja, por época, né? Não é um produto que vai ser produzido ou fabricado durante o ano todo. Tem um período específico. Produtos que são mais vendidos, por exemplo, no verão ou no inverno, então são produzidos somente no verão, são produzidos somente no inverno ou vamos dizer, por encomenda, certo? Quais são as vantagens da automação programável? Permite a produção de uma variedade de produtos, permite a personalização de produtos, permite a produção de produtos, né, com as mesmas características por lote, permite a adaptação às necessidades a cada tipo de peça produzida. As desvantagens desse tipo de automação: o tempo gasto em cada reconfiguração de programação para um novo produto pode ser significativo, né? Ou seja, reconfigurar a máquina, o sistema, toda a programação. E a aquisição desses equipamentos e o tempo gasto alterado, ou seja, vai haver uma necessidade de fazer o tempo, né, para fazer toda essa mudança, troca de configuração, troca de novos equipamentos, né, para a produção de novos produtos. Um exemplo disso pode ser na indústria siderúrgica, né, até mesmo, né, através de controladores de laminação, laminadores de aços, né. Outro é a automação flexível, é um sistema de automação industrial que se adapta, né, a mudanças no processo da produção, né? É uma evolução da automação fixa e programável. É a parte integrante da indústria 4.0. Quais são as vantagens? Primeiro, ela é baseada na combinação, né, tanto da automação fixa quanto da automação programável, ou seja, as duas juntas, é a combinação. Qual é a vantagem? Permite a produção de uma ampla variedade de produtos, dispensa a necessidade de fabricação de lotes, permite a personalização em massa de produtos, minimiza custos de produção, reduz a dependência. Como funciona? Os sistemas automatizados podem ser reconfigurados de maneira eficiente a fim de acomodar novos produtos. Tem também a aplicação, onde que são aplicados na indústria automotiva, eletrônica, alimentos e bebidas, farmacêuticas, bens de consumo, máquinas e equipamentos. Quais são as tecnologias usadas? Robótica adaptativa, inteligência artificial, sensores IoT, né, inteligência das coisas, sistemas de controles inteligentes e software de integração. Tá? E, por fim, a automação integrada é um sistema que automatiza processos de uma fábrica ou uma planta industrial, desde o design até o despacho. Né? O objetivo é otimizar a produção, aumentar a eficiência e a competitividade entre as empresas do né, mesmo ramo. Como funciona? Né? Computadores desenham partes, testam design e fabricam os produtos. Os robôs manuseiam os equipamentos, né? Sistema de supervisão e controle monitoram e controla a fábrica em tempo real e os sistemas integrados de gestão de estoque e logística rastreiam o movimento de produtos, certo? Aí vocês podem ver as vantagens, tá? Temos aí a diferença entre automação e robótica, né? A automação é robô de produção, usa os robôs de produção, os ambientes são estruturados, há uma percepção, uma decisão limitada e as células são integradas. A robótica usa o robô de exploração em ambientes não estruturados, diferentes sensores, né, vários ambientes, certo? A automação usa sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos e de computação para evitar o controle de processos, certo? Vocês aí podem ver as várias vantagens do sistema automatizado, não se cansam, trabalham direto durante todo o expediente, não necessitam de salário, mantém uma qualidade uniforme de produção, ou seja, o que é o homem, né, é as empresas gastam, né, com o trabalhador, eles gastam muito menos com uma máquina. E a longo prazo tem mais produtividade, mais lucro. As desvantagens dos sistemas de automatização não criam, apenas executam as tarefas programadas e não tomam atitudes diante de imprevistos. Temos aí a automação do futuro, grande, né, grande quantidade de recursos, né, destinados a desenvolver
e certamente conduzirá a grandes acontecimentos no futuro. O principal objetivo é liberar o ser humano de tarefas difíceis e cansativas, repetitivas, né? É usar sempre a inteligência artificial. Aí tem a fábrica, né, sem seres humanos, né? Dei uma olhadinha aí e usa sensores, né? Comunicação homem-máquina, certo? A evolução da automação e do controle industrial, que usa, a gente viu o acionamento pneumático, hidráulico, máquinas de ferramentas, operatrizes, acionamento elétrico,